Bem-vindos ao Amar o Minho, Artes e Produtos Tradicionais. Uma série de podcasts que mergulha nas tradições e artes manuais certificadas da região minhota. Cada episódio leva-nos até às histórias de peças únicas e aos saberes transmitidos de geração em geração. Vamos descobrir como a tradição se entrelaça com a inovação, dando vida a criações que contam a história de um povo. Fiquem connosco nestas homenagens à riqueza cultural do Minho. Neste episódio, vamos fio a fio conhecer a arte da filigrana em Portugal. Os trabalhos, em metais nobres, floresceram no território português a partir do terceiro milénio antes de Cristo. A ourivesaria que surge neste período tem tanto influências do Atlântico Norte europeu como do Mediterrâneo. Do sul provêm as técnicas da filigrana e do granulado, como é o caso das contas, arrecadas e os pendentes. Posteriormente, a ourivesaria vai se enquadrando nos contextos sociais e culturais da nossa história. Até ao século XIX, a filigrana foi uma técnica de decoração complementar na ourivesaria. Mas a partir desse momento, adquire um caráter autónomo, particularmente no Porto, em Gondomar e na Póvoa de Lanhoso. Nestes dois últimos concelhos, em finais do século XIX, eram inúmeras as oficinas existentes. Mas, para descrever a filigrana, falemos com quem a trabalha. Eu sou Elsa Rodrigues, e aqui a oficina do ouro. A filigrana é uma técnica de trabalhar os fios, digamos assim. A base é um fio torcido, batido, como se fosse uma fita, no 16 microns, que é mesmo fininho. Eu posso dizer que é quase como se fosse a espessura do nosso cabelo. É muito fino mesmo, muito minucioso. E na oficina Inês Barbosa? Maria Inês Barbosa. Rita Barbosa. Eu vou fazer 25. A filigrana é uma técnica de preencher o esqueleto da peça com o fio de filigrana, que são dois fios torcidos entre si e espalmados. Cada fio tem a espessura do fio de cabelo mesmo, é muito fininho, menos de meio milímetro, é mesmo muito fininho. Mas pelo caráter tão delicado que tem o fio de filigrana e que tem as peças de filigrana, quando nós apontamos contra a luz, parece mesmo um rendilhado, mesmo que para mim é muito bonito. Em filigrana, fazem-se peças de ourivesaria como? Pensando na filigrana, nós fazemos colares, brincos, anéis, pulseiras, peças, acessórios de cabelo para noivas, presépios, por exemplo. Fazemos de tudo. Sim. Coroas também, terços, coroas para os santos, quer em prata, quer em ouro. Acabamos de escutar Rosa Silva Val, na oficina, empresa Abel Armando Silva Limitada. Já na oficina do ouro. Nós trabalhamos muito a ourivesaria tradicional portuguesa. Trabalhamos muito com corações, brincos de rainha, esmaltes, mas também fazemos muito alianças. Trabalhamos muito com alianças. E na oficina Inês Barbosa? Há sempre abertura para os novos modelos, mas continuam a ser os modelos tradicionais que são os mais apreciados e os mais pedidos, os mais solicitados, porque têm também esta carência simbólica e este apego às tradições, e a minha avó usava, a minha mãe também usa, eu também quero usar uma igual. E eu, na minha opinião, e eu que sou a designer das peças e das novas coleções, as minhas peças favoritas continuam a ser as tradicionais. O coração minhoto, o coração de Viana, os brincos à rainha, continuam a ser os mais bonitos para mim. Sendo uma indústria artesanal hereditária, ainda hoje se observa o peso familiar no negócio. Não é, pois, estranho que toda a filigrana produzida em Portugal evolua de uma forma tradicionalista. Contudo, tal como sempre aconteceu, hoje também há a introdução de novos designs. Portanto, claro, no que toca às peças tradicionais, a inspiração devemos-la aos nossos antepassados. No que toca a novas coleções, a inspiração vai muito, como também dos nossos antepassados, vai muito ao redor da natureza e de
principalmente da natureza e um bocadinho, a minha inspiração um bocadinho daquilo que vou vendo à minha volta. Há ainda uma peça interessante que tem uma aplicação em técnica de filigrana. O olho de perdiz ou bola de Viana pede-nos para falar da tradição do ouro no norte de Portugal. Todas as mulheres do Minho, noutros tempos, tinham um colar de bolas de Viana. Ou uma pulseira, mas mais o colar. Ou uns brincos. Eram mais as pessoas do campo que usavam o ouro, mais tradicional. De maneira que ou iam adquirindo meia dúzia de cada vez e depois faziam o colar ou a pulseira. Ou aquelas que eram mais abastadas, já compravam o colar na totalidade. Antigamente havia muito nos batizados de oferecer peças às crianças, não é? Ou nas comunhões, ou nas crismas e isso. Davam sempre uma ou duas contas, consoante aquilo que entendiam dar. Avulso, não é? Que era para depois, quando elas crescessem, faziam o colar ou a pulseira ou o que fosse. Sim, muita tradição, muita cultura e ainda está muito enraizado nas pessoas, nas famílias, que a avó tinha o colar de contas, a filha tem que ter o colar de contas, depois a neta volta a ter um colar de contas. Ainda se vive muito essa cultura. Escutamos Inês Barbosa, mãe de Maria Inês e Rita Barbosa. As peças de ouro eram, por um lado, uma segurança para o futuro e, por outro, objetos com que as mulheres se adornavam e demonstravam a sua posição social. Ligadas, entre outros, a indumentárias como o emblemático traje à vianesa. A filigrana torna-se indissociável de uma imagem bem marcada e muito identificada com Portugal. Deste legado cultural e etnográfico, vemos a importância do ouro nas ligações familiares. O mesmo acontece com as oficinas e o saber fazer. Pois, isto já vem... O meu pai adquiriu a empresa em 58, mas já trabalhava desde miúdo. Com 7 anos o meu pai trabalhava. Aprendeu com o pai e com o avô e o bisavô já trabalhava, portanto. Isto já vai na 5ª, 6ª geração, porque eu tenho 2 filhos que também já estão na área. De maneira que já vem lá de muito longe. Eu comecei de muito novinha, eu sou filha de Ourives, logo aí, sempre que chegava da escola, sendo eu a mais velha, antes de fazer os trabalhos de casa eu ia trabalhar. Aliás, eu nem tenho memória sequer de começar, eu não tenho memória. O meu avô era Ourives. E ele também era filho de Ourives. Esta empresa nasceu há 31 anos do sonho de uma jovem em continuar com a arte que vinha já de família. Do meu pai, com quem eu aprendi, do meu avô, do meu bisavô. Eu sou a 5ª geração desta arte de trabalhar a filigrana, que eu aprendi com o meu pai desde muito tenra idade, que eu frequentava a oficina do meu pai, desde garotinha muito pequenina, e comecei a trabalhar com ele à banca com apenas 13 anos, mesmo assim muito jovem. Nós todos, tanto eu, a minha irmã como o meu irmão, fomos obrigados a aprender. Não, como os meus pais dizem, nós quando éramos mais novos éramos forçados a voluntariar-nos. Hoje em dia ganhamos muito gosto e temos muito orgulho a trabalhar nisto. Hoje, longe vão os tempos da forja a carvão. Os equipamentos envolvidos na produção são modernizados. No entanto, para a certificação filigrana de Portugal, o que distingue esta arte da produção de ourivesaria massificada deve manter-se inalterável. As irmãs Maria Inês e Rita Barbosa contam-nos o processo resumidamente. Sim, o processo inicia-se primeiro em fazer a liga. O ouro português é o ouro dos ouros mais apetecíveis, porque é um ouro de 19,25 quilates, que significa que 80% do peso de uma peça é ouro puro, que são 24 quilates, e os restantes 20% é um bocado de prata e um bocado de cobre para tornar o material trabalhável. Depois de fazermos a liga, derretemos o material, atinge mais ou menos os 1070 graus, fundem-se todos, e vertemos para uma relheira, para ficar com o resultado de uma chapa retangular ou então de uma barra de fio.
Depois nós fazermos a fundição, nós depois fazemos o fio da filigrana. E nós então vamos começar por aquilo que nós chamamos na nossa gíria de trabalho, que é puxar o fio, até ficar com a grossura de um fio de cabelo. E depois esse fio de cabelo, são 2 na verdade, e eles vão ser entrelaçados um no outro. Nós estamos mesmo a falar de finos, extremamente finos, metade da grossura de 1 milímetro. Pronto. E esse vai então criar o fio da filigrana, que mais tarde depois nós vamos bater o fio. Falemos num coração, por exemplo, de 5 cm, só o preenchimento com a filigrana dura mais do que um dia, 8 horas de trabalho, encher, seguido. Isso fora todo o tratamento que temos para trás, não é? Entretanto já tivemos a torcer o fio, a achatá-lo e tudo mais, estamos só mesmo a preencher, é mais do que um dia. Os fios ficam presos por tensão no início. O serrilhado do cacifo que nós tivemos a ouvir é a solda a cair por cima da peça que estamos a encher, depois damos fogo e esse pó derrete e entranha-se por dentro dos vários fios. Depois de soldar, que já temos os vários fios que tivemos a colocar dentro da estrutura, já os temos presos, nós podemos dar forma à peça, porque normalmente todas as peças ou as joias de filigrana, que saem pelo menos daqui da nossa oficina, da nossa empresa, têm todas uma certa curvatura, um certo volume. Quando estamos a fazer o acabamento da peça, nas peças de filigrana, nós colocamos aqui duas placas pequenininhas muito importantes, que é a primeira placa com o logótipo da nossa marca e depois uma placa com o símbolo da certificação da filigrana, ou seja, em 2018 a filigrana foi certificada, a filigrana de Portugal, e todas as nossas peças na parte de trás levam sempre ali um pequeno certificado. Nós temos de ir à Casa Nacional da Moeda e temos de verificar o toque da peça. Com o toque da peça, nós portugueses trabalhamos as peças tradicionais, é com o ouro 19,25 quilates, é o ouro 800. Portanto, nós temos de ir à contrastaria para eles inserirem um ponção na peça. E assim o consumidor tem a certeza que efetivamente estamos a falar do material que se está a vender. E depois vende-se. Imagino que usem peças em filigrana. Sempre. Eu tenho, neste momento, tenho uma aliança de filigrana e normalmente uso uns brincos de rainha. Eu tenho sempre uma aliança com o coração minhoto. A filigrana de Portugal revela a mestria e evolução da ourivesaria no nosso país. Ao longo dos séculos, a filigrana floresceu de adereço à arte independente. De geração em geração, os seus finíssimos fios e padrões sinuosos tornaram-se um símbolo identitário de Portugal. E assim encerramos mais um episódio da nossa jornada pelos corações e mãos que moldam a herança do Minho. Amar o Minho é um projeto do Consórcio Minho Inovação, composto pelas comunidades intermunicipais do Alto Minho, Ave e Cávado. Este projeto é cofinanciado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Podcast criado por Folk and Wild, Serviços Criativos para Património. Narração baseada no caderno de especificações deste produto certificado. Músicas folk por Pedro Viana, do álbum Ainda Sonho com Este Som.